Meus irmãos e irmãs, aqui quem está falando é o pastor Isaac, pastor da igreja presbiteriana em Santana do Araguaia, no Pará. E nesse dia de hoje eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 3. O texto sagrado nos diz o seguinte, nessa narrativa: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu amigo, me permita eu fazer uma pergunta a você. Mas você é nascido de novo? Talvez você pense que é nascido de novo e talvez você não seja nascido de novo. Ou talvez você nem saiba o que significa, o que é o novo nascimento. E é exatamente isso que esse texto que nós acabamos de ler, que nos ensina. Esse texto ele fala sobre a importância do novo nascimento. A importância do novo nascimento. Esta narrativa de João no capítulo 3, na verdade, ela vai do verso 1 até o verso de número 15, falando a respeito do encontro de Nicodemos com Jesus, ou será o encontro de Jesus com Nicodemos. O que fica certo para nós nesse texto que nós acabamos de ler é que Nicodemos ele era um homem que tinha uma reputação religiosa e social de grande relevância nos seus dias. O verso primeiro nos diz que Nicodemos ele era um fariseu. Alguém para ser um fariseu naqueles dias não era qualquer homem que alcançava o farisaísmo. Um homem, para ser um fariseu, ele precisava conhecer muito bem a lei de Deus, conhecer muito bem a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil de Israel. Nicodemos era esse tipo de homem, um homem completamente instruído na lei e na tradição dos judeus. Era um homem completamente cheio de conhecimento da Torá e dos livros proféticos e dos livros poéticos do Antigo Testamento. No entanto, o verso primeiro nos diz ainda que Nicodemos, ainda de ter uma reputação religiosa, ele tinha uma reputação social muito interessante. O verso primeiro diz que Nicodemos ele era um dos principais dos judeus. Era um homem de grande respeito, um homem conhecido, um homem provavelmente admirado por conta dos seus patriotas. E o que aprendemos é que esse homem chamado Nicodemos, ele resolve um determinado dia se encontrar com Jesus Cristo. E é o verso 2 que nos diz que Nicodemos faz isso durante a noite. E a pergunta é, por que Nicodemos ele não vai se encontrar com Jesus durante o dia? Ou durante a tarde? Mas ele vai fazer isso durante a noite. Aqui nós encontramos duas hipóteses. A primeira hipótese é que Nicodemos ele estava com medo de que alguém o visse conversando com Jesus nas claras do dia e trouxesse alguma especulação e colocasse em xeque a sua reputação, e talvez com esse medo de manter a sua aparência de um mestre fariseu e de um homem influente na sociedade judaica, ele prefere à noite falar com Jesus. Mas talvez ele vai falar com Jesus à noite por conta da ocupação de Cristo. Cristo era um homem muito ocupado, um homem que se acordava cedinho, de madrugada, ia orar, e realizar milagres, prodígios, ensinar e pregar a respeito do Evangelho e do Reino de Deus. E Jesus era um homem completamente com a agenda lotada, um homem de grandes ocupações durante o dia. E por conta disso, talvez Nicodemos não encontrava espaço para poder se sentar com tranquilidade, paciência e falar com Cristo, abrir seu coração e ouvir Cristo falando com ele. No entanto,
Podemos também, para uma outra hipótese, é que Nicodemos, talvez ele vai falar com Cristo à noite por esses dois motivos. Porque Jesus vivia muito ocupado e porque ele tinha vergonha de ser visto durante as claras do dia. Uma coisa é certa, Nicodemos, ele vai falar com Cristo. E ele abre o seu coração, ele é sincero ao falar de que Cristo ele só realizava aqueles milagres, maravilhas, proezas, só por conta da ação de Deus na sua vida. Ele vai dizer: mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele tem um conhecimento correto de quem é Cristo. E Jesus ele vai logo no motivo principal de Nicodemos, na necessidade principal de Nicodemos. Jesus ele vai falar sobre um novo nascimento. E no verso 3, Jesus ele diz o seguinte: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso número 5, Jesus diz que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele vai direto ao ponto, vai direto ao assunto principal da sua vida. Ele vai falar para Nicodemos do novo nascimento. E esse texto, meus irmãos e amigos que estão nos assistindo, nos leva a fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que não é um novo nascimento? O que não é um novo nascimento? Um novo nascimento, na verdade, não é uma reforma moral, nem muito menos é uma roupagem religiosa. Alguém pode mudar de religião e continuar com o seu coração nas trevas. Alguém pode demonstrar uma aparência de moralidade entre a separação do errado para o certo e demonstrar até mesmo ser um exemplo de um bom cidadão, mas mesmo assim essa alma está caminhando para a perdição. A Bíblia nos ensina que o novo nascimento não é um comportamento religioso. É possível alguém estar dentro de uma religião, até mesmo a religião cristã, e essa pessoa não ser nascida de novo. E Jesus ele nos fala de que na eternidade muitos estarão nessa classificação, nessa categoria de ter passado uma boa parte da sua vida dentro de uma religião e ir para o inferno. Mateus no capítulo 7, o verso 22 e o verso 23, Jesus nos alerta a esse respeito. Jesus ele vai dizer que muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Observe que aqui há muitas pessoas que estão com seu gabarito de religiosidade no máximo. E Jesus ele não fala que será poucas pessoas nessa categoria, mas ele vai falar que serão muitos. Terão muitas obras religiosas para apresentar a Cristo no dia do juízo final. Mas Jesus ele vai dizer para essas pessoas: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Querido e amigo, é possível, talvez, você está nessa situação. Talvez você seja uma pessoa religiosa, que gosta de dar esmola para os pobres, gosta de fazer doação, gosta de ajudar os necessitados. Você é uma pessoa que está disposta a fazer qualquer sacrifício para ajudar o seu próximo. Mas talvez, ainda que você haja dessa forma, você não seja nascido de novo. Talvez você que está me assistindo possa ser uma pessoa que tem um grande conhecimento da Escritura Sagrada. Talvez você tenha decorado vários capítulos e versículos, vários textos bíblicos. Você conhece o Antigo, o Novo Testamento, conhece as narrativas, conhece os textos poéticos, proféticos, os textos dos evangelhos, das parábolas de Jesus. Mas ainda que você tenha todo esse conhecimento, isso não é uma garantia de que você é nascido de novo.
Observe que Nicodemos era esse homem aqui. Nicodemos era esse cara, um cara completamente cheio de conhecimento da lei de Deus, mas ele mesmo assim não era nascido de novo. Ou talvez você seja até membro de uma igreja, você seja batizado nas águas, participe da Santa Ceia, coma do pão, beba do vinho, seja um dizimista exemplar, leia a Bíblia, ora, vem para os cultos, gosta da pregação, mas isso não é garantia de que você é nascido de novo. Não é a roupagem exterior, não é o comportamento religioso externo que demonstra que alguém é nascida de novo. Isso nos leva à segunda pergunta: o que é então o novo nascimento? O novo nascimento, meus amigos, na verdade é uma ação sobrenatural. É uma ação que é realizada de cima para baixo. É o Espírito Santo, na verdade, que ele entra no nosso interior, entra no nosso coração e remove do nosso coração a dureza, as trevas, o pecado e nos dá a natureza de Cristo. Quem nos traz uma linguagem muito interessante nesse sentido é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, o verso 26 do seu livro, ele nos mostra o novo nascimento como um transplante de coração. Nós sabemos que o transplante de coração é um dos transplantes mais complexos que a medicina ainda ela tem a tratar. É quando um paciente está com o coração completamente comprometido por conta de uma enfermidade e uma junta médica remove aquele coração que ele está doente e coloca um coração que serve, que está saudável. E aquela pessoa passa agora a viver. Queridos amigos, é isso que o Espírito Santo ele faz. É quando ele entra em cena, é quando ele dá o primeiro passo, é quando ele vem ao nosso encontro e ele estende suas mãos, remove do nosso coração toda a dureza, na verdade arranca completamente o nosso coração e coloca um coração de vida. O apóstolo Paulo ele fala sobre essa questão também em Efésios, no capítulo 2, o verso 1, onde ele diz assim, que ele, esse aqui, esse pronome está falando de Cristo, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Lembre-se que lá em Gênesis, no capítulo 3, o Senhor falou para Adão e Eva, dizendo que no dia que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do jardim do bem e do mal, eles certamente morreriam. E o que é que eles fizeram? Eles comeram. E por conta daquela desobediência, de ter quebrado a aliança com Deus, eles morreram espiritualmente. E veio a consequência da morte física e da morte eterna. No entanto, quando o Espírito Santo ele vem ao nosso encontro, ele age ao nosso favor, ele está trazendo a própria vida de Deus para o nosso coração. Isso é o novo nascimento. O novo nascimento você não consegue realizar com as suas boas obras, você não consegue realizar com seus esforços, nem muito menos um líder religioso consegue operar em você o novo nascimento. Mas o único que pode trazer o novo nascimento para você é o Espírito Santo. E a nossa esperança é que isso é possível acontecer, basta apenas ele querer. Observe que o novo nascimento acontece por conta de uma ação da livre soberania de Deus. O verso de número 7, de número 8, é comparado à ação do Espírito Santo no novo nascimento como de um vento. O verso 8, Jesus diz que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, ele tem liberdade para levar o novo nascimento para o coração daquele que ele quer levar. E a terceira pergunta que o texto nos leva a fazer é a seguinte: você é nascido de novo? Eu estou perguntando quanto tempo de membro você está em uma igreja. A minha pergunta é: você é nascido de novo? Eu estou lhe perguntando se você lê a Bíblia, se você ora. Eu estou lhe perguntando: você é nascido de novo?
Não estou lhe perguntando se seu pai é crente, se a sua mãe é crente. Eu estou lhe perguntando: você é nascido de novo? E se você é nascido de novo, você tem certeza de que é nascido de novo? Não estou perguntando se você tem 50% de certeza. Eu estou perguntando: você tem 100% de certeza de que o Espírito Santo ele transformou o teu coração, ele deu vida ao teu ser, e de que você hoje pertence a Deus e não pertence mais ao mundo? Querido amigo, essa pergunta é de grande importância, porque dependendo da resposta dessa pergunta, isso compete com vida eterna ou perdição eterna. Eu gostaria de lhe dizer ainda uma única coisa: que o único que pode levar você a um novo nascimento é o Senhor Jesus Cristo. E Ele lhe incentiva. Está escrito em João, no capítulo 6, verso 37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você for até Cristo, com o coração aquebrantado, com o coração sincero, e dizer para Cristo: eu não quero viver mais uma vida de religiosidade, eu quero viver uma novidade de vida, eu quero gozar da vida eterna, Ele vai atender a sua oração. Mas vá até Cristo. Que Deus te abençoe e que Ele te guarde de todo mal.